Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Alone Talk Podcast, o seu podcast preferido. O seu podcast está de volta e te falar, cara, hoje eu tô com bastante vergonha de estar fazendo isso daqui. Eu estou bem constrangido de que alguém me veja fazendo isso daqui, porque estou gravando na rua, exatamente. Eu tô aqui na minha. Ridículo, cara. Ridículo. Antes de engrenar no assunto, manda um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com. Você me pergunta o que eu mando neste e-mail. Você vai mandar qualquer coisa, cara. Você vai mandar uma história, você vai mandar um relato, vai comentar sobre o que você achou desse episódio que você está assistindo. Vai contar o que você está achando do podcast aqui de um modo geral. E eu vou ler o seu e-mail no próximo episódio. Tá bem, eu tô tomando café e tá me dando refluxo, como sempre. Mas agora eu dei o último gole. Cara, tô gravando isso aqui. Hoje é dia 21/8 de 2024. São 18 horas e 50 minutos. E eu tô gravando isso aqui na rua, né? Eu falei, tô gravando isso aqui na rua. Na verdade não é na rua, né? É na calçada. Eu tô aqui num cantinho da calçada. Por que eu tô gravando na rua? Porque eu deveria ter gravado isso daqui ontem. Mas eu, como um bom procrastinador, como um bom cara que não faz as coisas que tem que fazer, que fica parado, esperando que as coisas caiam do céu, que fica esperando que as coisas aconteçam sem que eu tenha que me mover, procrastinei, fui dormir tarde e não gravei. Cara, ontem eu enrolei tanto, assim, o nível de enrolação que eu atingi ontem não foi, assim, foi acima da média do que acontece normalmente, cara. Porque hoje eu sou um cara bem procrastinador, mas ontem eu acho que eu me superei, cara. Porque eu fiquei numas de, porra, vou fazer comida aqui, depois eu gravo. Aí beleza, eu fiz comida. Aí parando pra pensar, porra, procrastinei uma coisa que eu preciso fazer, mas fiz outra, né? Procrastinei uma coisa útil fazendo outra coisa útil. Mas no meio desse tempo eu comecei a encher o meu rabo de cachaça, cara. Eu comprei 2 latas de Coca-Cola e uma garrafa de vodka e fiquei bebendo Coca-Cola com vodka e fumando paieiro tradicional, horrível. Comprei um paieiro que ele não queimava, cara. Uma merda, você ficar puxando ele. Porque o paieiro, ele não é que nem o cigarro, né? O cigarro você acende ele uma vez e ele não apaga, né? Aliás, bate vento no cigarro, ele queima mais rápido. O paieiro, ele apaga. E eu comprei um paieiro que ele sequer acendia, cara. Parecia, sei lá, tivesse fumando um pedaço de plástico, uma cerâmica. E aí não queimava, ele acendia, eu dava um trago enquanto estava com o isqueiro ligado, acendendo o cigarro de palha. E depois que eu tirava o fogo do isqueiro, eu tentava puxar a fumaça e não vinha nada, cara. Não vinha nada. E aí eu fiquei fumando essa porcaria, bebendo vodka, Ascov, com Coca-Cola e gelo. Aliás, ontem e hoje... Ontem e hoje não. Ontem e antes de ontem. Hoje é quarta-feira, na segunda e na terça eu estava de folga em casa, que por isso normalmente é os dias que eu uso para gravar isso daqui. E eu passei os 2 dias enchendo o rabo de vodka. Na segunda-feira eu bebi vodka com Monster, aquele mango louco, fica bom, fica uma delícia, recomendo a todos, fica realmente muito bom. Mas enfim, cara, não é sobre isso que eu queria falar. Queria falar por que eu tô gravando isso aqui na rua. Porque, como eu disse, eu procrastinei horrores. Eu procrastinei até onde eu não podia mais, até onde não tinha mais como. E o que me sobrou foi gravar na pausa, aqui no horário de janta do meu trabalho. Então eu saí aqui pro horário de janta. Bati aqui uma marmita, cara, maravilhosa. Inclusive foi a comida que eu fiz ontem. Eu acabei de jantar arroz integral, frango. E aí, sabe quando você cozinha o frango na panela de pressão para ele ficar desfiadinho? Aí eu cozinhei o frango na panela de pressão, deixei ficar desfiado. E uma observação que eu queria fazer aqui, acabou de passar uma pessoa do meu lado. Como eu disse, eu tô aqui na calçada, eu tô numa escadinha de um estabelecimento aqui que tá fechado, obviamente.
e tá de cara pra calçada. E aí algumas pessoas passam aqui, elas passam me olhando. E aí eu tô bem constrangido, mas como eu tô numa vibe meio Wesley Delanogari, meio neurociência, meio entendendo a minha mente, meio psicologia, meio coisas desse tipo, eu pensei, porra, vou me sentir muito desconfortável gravando isso daqui? Vou. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu não vou... Não é um desconforto que eu vou ter benefícios em evitá-lo. Então eu vou aqui encarar, cara. Meio que, de certa forma, eu tô falando em público. E eu tenho bastante vergonha de falar em público. Tá, voltando ao assunto. Eu jantei aqui rápido, brabo, né? Eu engoli a comida, nem mastiguei. O bom é que era frango desfiado, né? Então fica mais fácil. E aí eu cozinhei os legumes na pressão também, então eles estão bem molinhos assim, então tá... Parecia uma papinha. E o arroz integral também, né? Porque o arroz integral, cara, ele é um pouco mais difícil de mastigar, né? Se você reparar. Eu tô puxando aqui assuntos aleatórios, cara. Como você pode ver, eu não preparei muita coisa pra isso daqui. A única coisa que eu preparei foi meu psicológico pra estar gravando isso daqui na rua. Então eu vou falar sobre arroz integral agora. E o arroz integral, eu comprei vários pacotes de arroz integral, porque da última vez que eu fui no mercado, eu costumo ir no mercado toda semana. Porque aí eu vou no mercado, eu compro coisas suficientes para durarem uma semana, porque é uma quantidade de compra que eu consigo levar tranquilo assim de volta para casa, né? Então, às vezes eu chamo um Uber, às vezes eu volto com as coisas na mochila e venho andando. Normalmente quando eu vou, eu tenho duas opções de mercado que ficam mais ou menos... Puta, pigarro aqui na garganta. Eu tenho duas opções de mercado que ficam mais ou menos próximas da minha casa. Uma delas fica mais ou menos 2 km e o outro fica mais ou menos uns 4, 4,5 por aí. Só que esse que fica mais longe ele é mais barato. Então às vezes eu preciso ir no que é mais longe e aí não dá pra voltar andando. Porém, não era sobre isso que eu tava falando. Mas o que eu ia falar sobre o arroz integral, cara. Eu comprei um monte de pacote de 1 kg de arroz integral. Que normalmente eu sempre compro o arroz no pacote de 1 kg. Fica mais fácil para transportar. E aí eu comprei um integral. Não costumo comprar um integral. Mas ele tava muito barato, cara. Ele tava... Não tava muito barato, mas tipo, tava 3 ou 4 reais mais barato que o arroz branco normal. Não sei, tem vários tipos de arroz, né? Tem tipo A, tipo não sei, cara. Por que tem tipo de arroz, velho? Como que tem tipo de arroz? É arroz integral e arroz branco, cara. Quantas plantas de arroz? Porque se existe o arroz tipo A, classe classe A, eu não sei como que separa o arroz. Eu sei que existe essa separação, mas eu não sei como é que ela funciona. Existem várias plantas de arroz. É tipo banana, tem banana nanica, tem banana maçã, tem a banana da terra. E aí são evidentemente plantas diferentes para cada tipo de banana. Tem um tipo de pé de arroz, um tipo de planta de arroz. Cara, eu nunca vi um detalhe aqui, eu não sei se vocês já viram, mas uma coisa que eu nunca vi é uma planta de arroz. Eu não tenho a menor ideia como que se colhe o arroz. Aonde que nasce o arroz? O arroz, ele vem na planta e ele fica na raiz? Ou ele vem tipo nos saquinhos, que nem o feijão? Feijão, quando você planta feijão, a planta cresce e tal, e ele vai crescendo aqueles pacotinhos, né, que ficam ali 3, 4 grãozinhos de feijão. Quando a planta já tá ali procriando, né? E será que o arroz tem também isso daí? Não sei, cara. Mas enfim, bicho. Cara, é bem estranho. Queria falar agora, mudando completamente de assunto, sobre tá falando na rua sozinho com o microfone. Eu armei uma estrutura aqui, cara. Até o áudio não deve estar muito bom. Afinal de contas eu tô na rua, né? Então vai ter gente conversando, vai ter barulho de carro passando toda hora. Esse tipo de coisa que tem na rua normalmente. Mas eu tentei armar aqui um setup mais ou menos decente aqui, um setup que funcionasse bem. Então eu peguei meu microfone, tradicional meia no microfone, coloquei 2 meias no microfone dessa vez porque os ruídos vão ser maiores, e essa meia que eu peguei ela é bem fina, sabe aquelas meinhas bem finas? E ela é uma dessas, então eu coloquei 2.
E aí eu conectei o microfone aqui na mesinha de som chinesa, que eu comprei na Shopee por R$100. E aí eu conectei o cabo da mesa de som num adaptador, e esse adaptador eu conectei no celular. Então eu tô gravando tudo isso daqui no celular, mas o celular está funcionando só como um gravador, e aí eu tô usando o microfone para captar o áudio. Eu testei aqui, cara, fica bom, fica... É que eu acho que... Eu não sei se realmente acontece isso, mas eu acho que gravar no PC melhora a qualidade por si só, por conta da placa-mãe. Não sei, cara, não manjo de áudio. E o cara tem um podcast, né? Cara, é assim. A vida é assim, cara. Às vezes o que você menos manja é o que você mais gosta de fazer, cara. E aí você segue sem entender como as coisas funcionam. Aliás, cara, você aprende... A parte principal do conhecimento é quando você entende aquilo que você não sabe, né? Se você parar pra analisar. Quando você entende que você não sabe de nada sobre um assunto, é aí que você sabe mais do que a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas vai achar que sabe sobre o assunto. Mas você, por saber tudo que você não sabe, você tomou um conhecimento muito maior para ter chegado nessa conclusão. Minha mesinha de som quase caiu no chão. Eu tô numa situação bem esquisita, cara, porque eu tô aqui sentado na escada e eu tô encostado na parede. Então, eu tô com uma perna num degrau de cima e a outra perna no degrau de baixo. E aí eu tô meio com a mochila assim na minha frente, entre as minhas pernas, e a mesinha de som, ela tá apoiada no meu joelho. Então, às vezes eu me mexo um pouco aqui, eu me empolgo, eu quero me mover, eu quero gesticular, eu acabo aqui derrubando a mesinha de som. E que aí não vai ser legal se essa porcaria cair no chão. Eu tava falando que o áudio, eu acho que ele fica melhor, né, quando eu gravo no computador. Mas na real também o que melhora a qualidade é o ambiente, né? Porque quando eu gravo em casa eu coloco ali o colchão na parede, eu tenho algumas caixas de ovos que eu colei na parede também, que fazem meio que um efeito de espuma acústica, então ele tira o eco, tira a reverberação. Se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso que diminui ruído também do ambiente, sabe? Tipo o ruído que o computador emite, o ruído que tem no ambiente, né? Que os próprios equipamentos acabam emitindo. O computador, o monitor principalmente, né, que são maiores. Pelo que eu vi, posso ter me equivocado, mas pelo que eu entendi, ele reduz esse ruído também. E você pode perceber, cara, que eu tô completamente sem assunto. Eu tô puxando assunto da minha bunda, eu tô desconfortável pra caralho gravando isso daqui, é óbvio. Eu tô falando rápido, eu tô me empolgando, mas é isso aí, cara. Uma coisa que eu aprendi fazendo podcast é que, cara, você não pode desistir no meio. Você tem que ir até o final. Tá bom ou tá ruim, é o que tem pra hoje, cara. Vai lá e faz. Amanhã pode ser melhor ou pior, tá? E aí, tudo bem, cara, faz parte. Eu acho que eu tava ouvindo um audiobook chamado A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, não. A Guerra da Arte. A Guerra da Arte. Porque tem o Arte da Guerra, que é o do Sun Tzu lá, que ele... São vários ensinamentos, né, várias frases assim durante o livro, mas esse não, é o Guerra da Arte, que é um livro que fala sobre criação artística, cara, que é um livro que fala sobre criatividade. Ele não fala sobre a criatividade em si, mas ele fala sobre como funciona a maneira de você lidar com a criatividade, para você que quer criar qualquer tipo de arte, que quer tirar ideias da sua cabeça e colocar em prática. É um livro que trata sobre isso, e ele abre muito essa janela de falar sobre, na hora de fazer arte, seja escrever um livro, seja gravar um programa de rádio, escrever o roteiro de um filme, tem certas coisas que não estão no nosso controle, né? A gente acaba desenvolvendo técnicas, a gente tem referências, a gente às vezes está inspirado. A inspiração é outra coisa que ele fala, que, tipo, não é algo que está dentro de você, é como se fosse... Ele trata a criatividade
pelo que eu entendi, eu ainda não terminei o audiobook, e além de ser um audiobook, eu ouço não prestando muita atenção, porque depois de 5 minutos que eu tô ouvindo, eu começo a olhar para as paredes, e eu olho para algum canto e me distraio e perco 5 minutos de audiobook, então eu ouço ele meio que picotado. Mas pelo que eu entendi, ele fala que a criatividade é como se fosse uma deusa, e aí essa deusa ela vai te atender se você fizer a sua parte. Então você, por mais que esteja sem inspiração, que você esteja sem ideia, é isso, inspiração, ideia, motivação, todas essas coisas são seres, como se fossem seres espirituais que eles não estão no seu controle. Afinal de contas, a motivação, a inspiração, ela vai para todas as pessoas do mundo, né? Ela não é algo exclusivo seu, então não é a sua motivação. Eu entendi que é mais ou menos assim que o livro aborda, e eu achei muito interessante. Se não é assim que o livro aborda, é assim que eu vou abordar na minha vida pessoal. Que você tem o espírito, como se fosse um espírito da motivação, o espírito da criatividade, o espírito da inspiração, que às vezes, ela te visita. E aí, cara, você tem que estar... É como se você fosse receber uma visita surpresa na sua casa. Você tem que deixar a sua casa arrumada o tempo todo. Porque você nunca sabe quando a visita vai acontecer. Você nunca sabe quando a criatividade, as ideias vão te visitar. Você nunca sabe quando a deusa da arte vai permitir, vai querer estar ao seu lado, vai visitar a sua casa. Você não sabe quando isso vai acontecer, então você tem que deixar a sua casa organizada, arrumada, pronta, e tem que não ficar à mercê disso. Então, é um negócio que eu aprendi, e por que eu tô falando disso? É porque eu aprendi, na verdade eu venho aprendendo, né? Dizer que eu aprendi eu acho um pouco arrogante. É bem arrogante você dizer que você aprendeu, porque se você aprendeu não tem mais nada para aprender. Então, como isso não existe, né? Não tem como você não ter mais o que aprender sobre um assunto. Então é um pouco arrogante. Porém, eu venho aprendendo isso, que não importa se você está tentando escrever um livro, mas te faltam ideias, cara, você tem que fazer a sua parte, que é sentar a bunda na cadeira e escrever a porra do livro. Então escreve, cara, escreve, vai, e se ficar ruim, ficou. Aí não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer. O problema, eu acho que as motos passando, se já era barulhenta as motos quando eu gravava em casa, imagina agora na rua. Mas o que eu ia dizer, cara, é que... O que eu ia dizer? Criatividade, criar, fica ruim. É mais ou menos isso. Às vezes fica ruim mesmo, cara. Às vezes você vai criar uma coisa e fica ruim. E o problema... Ah, lembrei. O problema de quem trabalha com... Não que eu trabalhe com criatividade, mas quem gosta de criar, quem gosta de fazer trabalhos criativos, como escrever um livro, um roteiro, gravar um programa de rádio, gravar um programa em vídeo, gravar um filme, gravar um podcast, gravar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, trabalhar com criatividade, tem muito aquela coisa de eu quero fazer aquilo que me veio na mente. Mas, às vezes, a ideia que vem na sua mente é uma ideia ruim. E você tem que aceitar, cara. Tem que aceitar que às vezes a gente tem ideia merda. Eu, sinceramente, eu não conto muito porque eu sou muito inseguro. Eu tenho uma insegurança que, assim, é inacreditável. Eu sou o cara mais inseguro do mundo, o cara mais ansioso que já passou por esse planeta. Então, tudo que eu faço eu acho que fica uma merda, cara. Tudo que eu faço eu acho que fica uma merda. Inclusive, eu acho incrível que tem pessoas no meu trabalho que descobriram que eu faço podcast e falam que é da hora. Eu não sei se eles querem me agradar por algum motivo ou se... Não sei o que acontece, mas eu acho uma merda, mas tem pessoas que acham legais. Acham legais? Ou acham legal? Não sei, mas tem pessoas que acham maneiro, que gostam das minhas ideias, que acham interessante a maneira que eu executo as minhas ideias. E na minha cabeça tá sempre uma merda, na minha cabeça tá sempre ruim, tá sempre entediante. Esse podcast, por exemplo, com certeza tá entediante, mas eu vou continuar até o momento que ele deixe de ser entediante, ou até o momento que ele vai terminar sendo entediante. Então, vamos ver aqui o que os deuses do entretenimento, o que os deuses da criatividade
separaram pra mim. Eu tenho que ficar um pouco esperto no horário, porque daqui a pouco eu tenho que voltar pro trabalho. Então esse episódio ele vai ser mais curto, vai ser só pra não deixar na mão aqui, tá? Inclusive tem mensagem do LivePix. Para você que não sabe o que é o LivePix, é uma plataforma onde você pode doar dinheiros para este podcast e fazer com que ele continue existindo e me motivando a gravá-lo cada vez mais. Você pode doar e participar do financiamento coletivo desse podcast através do LivePix, que é o QR Code que está na tela, caso você esteja vendo no YouTube, ou o primeiro link na descrição desse episódio. Então se você está aí no Spotify, você que está no Deezer, você que está no Castbox, saiba que acessando a descrição do episódio vai ter o link do LivePix, e lá você vai poder doar dinheiros para mim. E, inclusive, recebemos aqui doações do último episódio. Eu tô falando meio travado, porque eu tô abrindo aqui o LivePix no celular, e aí fazer duas coisas ao mesmo tempo não é o meu forte. Mas aqui o apoiador 007, novamente ele, a lenda, a máquina, o patrocínio master deste canal, o patrocinador master, apoiador 007, ele mandou a seguinte mensagem. Ele se refere ao episódio anterior, onde eu falo de uma criança que pintava quadros e eu expus o quão ridículo eu achava aqueles quadros, e no final eu fiz uma analogia, uma referência ao macaco Chico da novela Caras e Bocas. E aí ele disse o seguinte, ele mandou R$2, valeu aí pelos R$2, e ele falou: a novela do macaco que pintava quadros era engraçada pra mim quando eu tinha 10 anos. Posso pintar também? Você pode pintar, mas você jamais pintará como eu pinto. Humor, comédias. Bom, vamos lá, de LivePix foi isso. Mande seu LivePix, mande sua mensagem e mande seu e-mail para lonetalkpodcast@gmail.com. Interaja com esse podcast, não seja tímido nem inseguro, tal qual o apresentador que vos fala. Bom, eu disse que eu tenho pouco tempo, então eu vou rushar aqui pro próximo assunto, que é Divertidamente, cara. Assisti, quando que lançou o Divertidamente 2? Eu sei que o primeiro lançou em 2015, e eu fui ver o primeiro Divertidamente, se eu não me engano, na segunda-feira. É verdade, na segunda-feira, o dia que eu estava chapando o globo de vodka com Monster Mangoloco, foi o dia que eu assisti Divertidamente pela primeira vez. Por que eu dei tanta ênfase no... não sei, cara. Mas eu tô aqui abrindo aqui, pesquisando Divertidamente no Google, aqui no celular. Então por isso que eu tô falando que nem um abobado. Não que eu fale normalmente. A redundância sempre me acompanhando. Lançou 20 de junho de 2024, Divertidamente 2. E te falar, cara, baita filme, meu. Que filmaço, bicho. Que filmaço, chuchu. Baita filme. Recomendo, cara, que você... Você aí que tá... Assim, cara, vamos lá. Divertidamente 1. O que eu achei do Divertidamente 1? Não que alguém se preocupe com a minha opinião, né? Mas eu tenho esse podcast pra falar as coisas que eu penso, e é isso que eu vou falar agora. Que é o seguinte, Divertidamente 1, cara, me surpreendeu muito. Porque eu via os memes na época do Facebook e tal, sobre o filme. Mas eu sempre achava real mesmo. Meu, é um filme, animação pra criança. É uma animação da Disney, bobinha e tal, brincadeirinha, emoções e tal. Tipo, não foi um filme... Não é o tipo de filme que me atrai, porque eu achei que era uma animação bobinha, infantil. E não é, cara. Cara, não é assim. É lógico. Uma criança que assistir aquilo ali vai se divertir porque o filme é bom. Mas o filme é muito profundo, cara. O filme é pra gente grande. O filme é pra adulto que já passou por tudo que é ilustrado no filme, no 1 e no 2, inclusive. No Divertidamente 1, você é apresentado ali aos personagens, que são as emoções, que é a raiva, a alegria e tal. Aquilo todo mundo já conhece, né? Não precisa explicar o Divertidamente aqui. Então você é apresentado a esses personagens, que são as emoções, e aí você vai vendo como que cada emoção funciona, como é gerado os traumas, cara. Isso é um filme que é quase uma terapia, sabe? Eu me senti
numa puta terapia assistindo o primeiro filme. E aí eu assisti no primeiro filme, cara, momentos assim que ele explicava, por exemplo, como ficava uma memória ruim, uma memória desagradável, uma memória de nojo, uma memória de felicidade, uma memória de raiva, uma memória relacionada à tristeza, sabe? Ela vai te mostrando como as coisas acontecem e eu fui me identificando muito, cara. Eu fui me identificando muito, porque eu via ali as coisas que o filme mostrava e eu falava, caralho, cara, isso acontece comigo, isso aconteceu comigo, isso acontece comigo. São ilustrações, são exageros ali mostrados de uma forma muito didática sobre o que acontece na mente humana. Eu achei isso bizarro, porque isso explodiu minha mente. Porque eu jamais pensei que eu ia ver o filme e ia ficar pensativo sobre que o filme, eu até achava, beleza, deve ter uma mensagem. O filme da Disney normalmente é cheio de papinho, de mensagem, mas eu achava que eram essas coisinhas bobas, simples, mas, cara, o negócio é uma aula de neurociência, é uma aula de como funciona a mente humana. E cara, eu chorei muito quando o filme começa a falar sobre sonhos, que a menina ela joga rock, então começa ali a falar sobre sonhos e a relação dela com a família e todos os dramas de tristeza, ela começa a não querer fazer certas coisas. Eu tô misturando aqui provavelmente as cenas do 1 com o do 2, porque eu assisti o 1 na segunda-feira e assisti o 2 na terça-feira, porque eu terminei de ver o primeiro filme e eu pensei, cara, eu tenho que aproveitar que ainda tá em cartaz essa porcaria aqui. Eu procurei nos sites piratas, obviamente, não achei. Pensei, pô, vou aproveitar que tá no cinema. Faz tempo que eu não ia no cinema. Eu fui ver Deadpool e Wolverine. Eu até pensei em fazer um episódio, mas acabei deixando pra lá. Mas antes de eu ir ver Deadpool e Wolverine, eu acho que o último filme que eu fui ver no cinema foi Oppenheimer, que lançou, sei lá, ano passado. Então fazia bastante tempo. Eu não sou um frequentador muito assíduo de salas de cinema. Eu não gosto muito, cara, de falar a verdade, de depender do bom senso das pessoas, tá? Do bom senso de desconhecidos. Porque a sala de cinema é isso, cara. É uma sala que é do caralho. A tela gigante, o áudio bom pra caralho, aquela tela com uma super qualidade. Isso é muito legal, isso eu curto muito. Mas depender do bom senso... Nossa, um arrotaço que eu soltei aqui, que brincadeira. Experiência radiofônica aí pra você. Mas eu não gosto de depender do bom senso das pessoas ao meu redor. E, inclusive, eu passei uma raiva assistindo... Cara, sorte que o filme era muito bom. Sorte que o filme é muito bom. O Divertidamente 2, ele é muito bom. Eu chorei muito também vendo o 2 no cinema. Mas... cara, tinha... crianças a rodo, assim, na sala. A sala tava bem vazia, na verdade, tinham poucas pessoas, mas tinham, dentre essas poucas pessoas, a maior era dividida entre pais e crianças bem pequenas. E essas crianças choraram, essas crianças berraram, essas crianças gritaram durante o filme. E eu tive que pensar, tá, cara, o filme tá legal, o filme tá bacana, eu vou me concentrar no filme, eu vou tentar não me estressar. Eu não posso permitir que uma criança, que uma mãe sem noção, que é isso, né, cara? A criança não tem culpa, a criança tá sendo criança, e aí você tem uma mãe completamente sem noção que leva uma pessoa de 1 ano de idade numa sala de cinema com outras pessoas, cara. É uma mãe completamente sem noção, maluca. Ela tá cagando pra todas as pessoas ao redor dele. E agora aqui entrou o momento raiva, o momento ódio, o momento milambe, que eu estreiei no episódio passado, mas aqui eu não vou conseguir botar a trilha. Então vem aqui o momento milambe pra mães que levam crianças pequenas pra ver qualquer filme no cinema. Cara, se a sua criança não tem educação, não tem a capacidade cognitiva de ficar quieta durante 2 horas, você não sai com ela de casa, você fica com ela. Cara, faz que nem a criança do último episódio que eu li aqui. Você entrega tinta, um quadro e fala pra ela ficar em casa pintando. Você não leva numa sala de cinema pra acabar com a experiência.
das outras pessoas, porque a criança chega lá, ela fica berrando, ela fica chorando, e a criança não sabe chorar baixo, né? Eu tava lá chorando, eu tava em prantos no final do filme, que eu vi no cinema, Divertidamente 2. Eu tava em prantos quando as luzes se acenderam, eu tava secando as minhas lágrimas, mas nós, seres evoluídos, nós, seres superiores, nós conseguimos chorar sem fazer barulho, no máximo aquela fungadinha no nariz, que inclusive eu fiz agora e puxou um catarro gostoso. Nossa, que delícia, eu não precisava estar contando isso, mas agora já foi, cara. E criança não sabe chorar baixo, é óbvio que não. Porque o choro da criança é desespero, é o fim do mundo, é caralho, eu vou morrer. É o choro pra sobreviver, né? A criança, você nasce e um dos seus instintos é chorar pra a mãe saber que a criança tá viva. Pra criança, né? A única maneira que ela tem de se expressar é com choro. Então, não tem muitas opções. Então, por isso você não leva a desgraça da criança pra ver filme nenhum. Não interessa se é filme infantil. Pra começar, cara, que, sinceramente, Divertidamente 1 e 2 não é um filme pra criança, tá? Criança não tem crise de ansiedade, criança não tem tristeza, criança não tem raiva, criança não tem motivo, criança tem essas coisas, mas ela não tem motivo pra ter essas coisas. E quando ela tem, ela ao menos sabe que está tendo raiva. Hoje em dia eu tenho momentos de raiva, eu tenho momentos de tristeza, eu observo e penso, putz, estou triste, putz, estou com raiva, putz, estou feliz. Eu consigo observar esse tipo de coisa. A criança não. A criança ela sente as emoções e não sabe discernir, não sabe separar, diferenciar uma coisa da outra. Coisa que você aprende quando você cresce. Mas enfim, cara, tá batendo aqui 30 minutos de gravação. Daqui a pouco eu tenho que voltar pro meu trabalho. Então eu vou encerrar por aqui, tá bom? Manda seu LivePix, tá? livepix.gg/LoneTalk. Se eu não me engano é esse o endereço, mas tem o QR Code na tela caso você esteja vendo no YouTube e tem o link na descrição caso você esteja nas plataformas de áudio. Mande qualquer valor a partir de R$1 com a sua mensagem ou não, e eu vou ler aqui e você vai participar do financiamento coletivo do Alone Talk. Mande também seu e-mail. E aí é de graça, você pode mandar o seu e-mail e contar qualquer história, qualquer relato para o endereço alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você vai mandar a sua história, eu vou ler aqui no próximo episódio e seremos felizes. Aliás, cara, você foi ver Divertidamente? Você assistiu Divertidamente? Pois eu recomendo muito e recomendo que você vá ver sozinho, tá? Vá ver sozinho, que é legal para você poder chorar e poder ficar livre, sem amarras. Porque eu imagino que se eu fosse ver aquele filme com um amigo, ou sei lá, alguma menina ficante, ou namorada, ou qualquer coisa assim, qualquer pessoa, eu ia ficar meio reprimido em chorar. E foi bom ter chorado, foi um choro gostoso. Sabe, fazia tempo que eu não chorava tanto assim por um motivo que não fosse vontade de me matar. E nesse dia, nesses dois filmes, eu chorei muito e foram choros legais, foram choros gostosos, tá bom? É isso aí, a gente se encontra no próximo Alone Talk, em breve, em algum momento, em mais uma coletânea de bobagens aqui nos seus ouvidos. Muito bem, muito obrigado, até o próximo episódio e falou, forte abraço.